Boa tarde, pessoal. A gente vai estar começando agora esse encontro, né? Eu sou Alisson, não me apresentei no chat, mas eu vou me apresentar agora. Sou Alisson, eu sou aluno do projeto de extensão Promec, né? Que vocês, quando fizeram a inscrição lá, devem ter visto esse nome, aqui no link está lá em cima. E aí o Promec, ele é um projeto de extensão do curso de Engenharia Química, e ele tem como finalidade promover a divulgação e a melhoria do nosso curso, né? Nós fazemos parte da UFPB. Deixa eu só aceitar as pessoas que estão entrando aqui. E aí a gente tem esses momentos de encontro, esses são momentos semanais. Hoje a gente tem o tema, né, que é a biotecnologia, a gente vai ter o professor Vitor, a professora Aline, sobre a área, e nas próximas semanas a gente vai ter uma série de outros encontros. Alguns vocês já podem encontrar lá no SIG Eventos, fazer a inscrição, e aí é bem interessante, né, a gente ter pessoas de outros campos, de outros cursos, outras universidades. Acho que isso acrescenta bastante a isso que a gente está buscando aqui. Então, espero que seja um momento de muito aprendizado. E aí, só para passar alguns avisos, vocês podem estar mandando as perguntas de vocês no chat, e aí a gente vai estar respondendo essas perguntas. Então, não se preocupem, podem mandar lá. Em algum momento, a gente vai responder todas elas, tá certo? Só para falar também, essa chamada está sendo gravada. Então, a gente tem um canal lá no YouTube, vocês podem acessar, a gente já tem o vídeo do nosso primeiro encontro, e aí lá você encontra um pouquinho mais sobre o que é o Promec, como ele funciona. E esse vídeo ele também vai estar lá no nosso canal disponível depois, para vocês reassistirem e compartilharem aí com as pessoas que vocês quiserem, tá certo? Professora Charlene? Ótimo, Alisson. Então, boa tarde a todos. Como o Alisson falou, o encontro de hoje é uma introdução sobre a biotecnologia. Quem vai apresentar sou eu e o professor Carlos Bispo, que está aqui. Bispo, dá um oi aí para o pessoal. Olá, boa tarde. Então, como o Alisson falou, eu vou começar apresentando sobre essa introdução à biotecnologia, mas vocês podem, a qualquer instante, ou ligar o microfone para fazer algum questionamento, ou no final da apresentação, Alisson passa as perguntas que foram feitas no chat, certo? Mas, assim, fiquem à vontade para questionar, para falar mesmo, porque isso aqui é uma introdução e o interessante é que seja uma conversa entre a gente, né? Inicialmente foi formatado pensando nos ingressantes do curso de Engenharia Química, mas fico muito feliz que tem pessoas de outros cursos e de outras universidades também. Então, vou dar uma breve introdução do que seja a biotecnologia e depois apresentar alguns projetos que vêm sendo desenvolvidos no Laboratório de Bioengenharia. Eu sou Charlene, sou professora do Departamento de Engenharia Química da UFPB, sou formada, tenho graduação em Engenharia Química com mestrado e doutorado na parte de Engenharia Química, e o doutorado foi especificamente na produção de enzimas por fermentação em estado sólido. Então, acho que a apresentação já está disponível para todo mundo. Tá sim, professora. Então, o que seria essa biotecnologia? A biotecnologia, ela tem diversos conceitos. Esse conceito aqui, ele está lá na página do Ministério do Meio Ambiente, que diz que compreende a manipulação de micro-organismos, plantas e animais, com vistas à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Mas não é o único, não. Então, os processos biotecnológicos, em sua essência, implicam no uso de micro-organismos, células de animais e plantas ou enzimas para sintetizar, quebrar ou transformar materiais. Inicialmente, essa biotecnologia era definida mais na utilização de micro-organismos. Mas daqui a pouco a gente vai ver que tem uma história dessa evolução da biotecnologia. E com o passar do tempo, foi mudando um pouco, né? Nem só os micro-organismos é que vão produzir esses produtos de interesse
Não, comercial não. Então, é um conjunto de processos industriais que incluem os processos biológicos. Esse campo da biotecnologia, ela precisa da aplicação da bioquímica, da biologia, da microbiologia, da engenharia química, dos processos e produtos industriais, incluindo os produtos relativos à saúde, energia, agricultura e o meio ambiente, e seria a utilização desses sistemas celulares para a obtenção de produtos ou desenvolvimento de processos industriais. Então, para tentar clarear o que foi dito agora, aqui a gente tem alguns produtos que são produzidos por um processo biotecnológico. Aqui em cima a gente tem o ácido cítrico. Esse ácido cítrico ele é encontrado naturalmente nas frutas cítricas. Ele é utilizado como conservante de alimentos e como conservante também na área de cosméticos. Pode ser obtido a partir dessas frutas cítricas, mas hoje a grande parte do ácido cítrico comercial ele é obtido pela fermentação utilizando esse micro-organismozinho que é um aspergillus. Então, além da produção desse ácido cítrico por esse micro-organismo, a gente tem aqui a produção de iogurte. Então, o iogurte ele é produzido a partir do leite, com a utilização desses dois micro-organismos aqui, Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus. Aqui, essa que parece umas bolinhas, são leveduras, que são as Saccharomyces cerevisiae, e elas são as responsáveis pela produção da cerveja, produção do vinho, produção de pão e do etanol combustível. Aqui a gente tem uma placa de Petri, mostrando, ilustrando, na verdade, o que teria sido a descoberta da penicilina. Então, é uma placa que tem um cultivo de uma bactéria, e essa bactéria não cresceu aonde esse fungo aqui começou a se desenvolver. Então, os vários conceitos da biotecnologia se referem ao uso de células ou sistemas bioquímicos em processos de produção de bens ou prestação de serviços. Ou seja, o que eu falei anteriormente foi produção de produtos, mas também tem a prestação de serviço. Se você pensa no tratamento biológico de efluente, é uma prestação de serviço. Então, neste contexto, a biotecnologia tem papel destacado sob o ponto de vista histórico e tecnológico, visto que os primeiros processos industriais basearam-se na ação de micro-organismos e a grande maioria daqueles consagrados utilizam micro-organismos nativos ou modificados geneticamente. Então, se a gente for pensar nos produtos industriais os mais antigos, que seria cerveja, vinho, pão, todos esses aqui, eles são produtos que são obtidos a partir da utilização de algum micro-organismo. Então, a biotecnologia é um campo multidisciplinar, vai exigir conhecimentos de engenharia, de química, de biologia, de química industrial, engenharia bioquímica, microbiologia, para que a gente consiga pensar e desenvolver o processo. O campo de aplicação, a gente tem tratamento de efluentes, transformações genéticas, biorremediação, produção de compostos como enzimas, antibióticos, aminoácidos, hormônios e vacinas, produção de alimentos e de biocombustíveis. Aqui a gente fazendo um breve histórico. Então, como eu falei, a produção de vinho, ela tem registros 10 mil anos antes de Cristo. Cerveja, também pelos suméricos e babilônios, 6 mil anos antes de Cristo. Alguns derivados lácteos, pão, soja, produtos carnes. Então, tudo isso é antes do nascimento de Cristo. Não se sabia exatamente o que causava essas modificações, mas esses produtos eles já existiam e já estavam sendo consumidos. Então, em 1666, foi que Robert Hooke construiu o primeiro microscópio, muito simples, e a partir daí veio a teoria celular.
Então, por volta de 1680, esse Antonin van Leeuwenhoek, ele viu que em botas de cervejas fermentadas existia o que ele chamava de animáculos. Esse cara, ele não era um pesquisador, ele era um comerciante de tecidos que aí tinha o costume de sobrepor lentes para ver a qualidade dos tecidos, e um belo dia ele estava lá tomando cerveja e teve a curiosidade de observar essas gotas de cerveja, e aí viu o que ele chamou de animáculos. Inclusive, escreveu uma carta para a Sociedade Real de Londres, falando sobre esses animáculos, só que, na época, ninguém deu muita importância, não. Então, Louis Pasteur, lá por volta de 1857, foi que viu que existiam micro-organismos presentes no ar. Então, foi a partir daí que acabou aquela historinha da geração espontânea, né, que antes se acreditava que um ser vivo ele surgia de qualquer coisa. Então, foi Pasteur que fez um experimento simples para hoje, né? Que ele pegou um caldo nutritivo, aqueceu e isolou, e nesse caldo nutritivo que estava isolado não cresceu nenhum animal. Em compensação, desse mesmo caldo, um que teve contato com o ar, depois de um tempo começou a surgir organismos nesse caldo aí, né? Então, o Pasteur, ele é conhecido também pelo processo de pasteurização, né? A gente vê hoje leite pasteurizado, né? Mas inicialmente essa pasteurização ela surgiu na produção de cerveja e de vinho, porque tanto a cerveja ela tinha um prazo de validade pequeno. E os comerciantes eles queriam estender esse prazo de validade. Então, como foi que isso aconteceu? Essa cerveja, depois que ela é produzida, passa hoje por um processo de pasteurização para eliminar a carga microbiana que está presente na cerveja, e com isso se conseguiu ganhar um tempo de vida de prateleira que é maior. Né? E aí, então, foi que ele concluiu que existiam essas leveduras que faziam a fermentação do açúcar em etanol e CO2 em anaerobiose. Então, em 1881, Robert Hooke estudou e desenvolveu técnicas de cultivo puro, assim como outros métodos bacteriológicos clássicos utilizados até hoje, só que esse Robert Hooke era muito mais ligado à área da saúde. Em 1901, Rodolphe Erd e Oscar Low isolaram a biocianase, que é o primeiro antibiótico do mundo, mas assim, que não teve uma grande utilização, porque ainda não existiam técnicas de cultivo asséptico, e também essa biocianase ela tem um residual tóxico. Então, foi durante a Primeira Guerra Mundial, que foi desenvolvido o processo industrial da produção de acetona, utilizando o clostridio acetilbutílico, e ele gerava butanol e etanol como subprodutos. Em 1923, Pfizer inaugurou a primeira fábrica de produção do ácido cítrico, que é aquele ácido que eu falei inicialmente, utilizando o aspergillus niger. Então, até hoje, esse processo ainda continua. Em 1928, Alexander Fleming descobre e isola a penicilina a partir do fungo Penicillium notatum, ou seja, aquela plaquinha é uma ilustração do que provavelmente deve ter acontecido. O pessoal que conta que o Fleming ele estava estudando a bactéria que causa inflamação na garganta e tinha deixado as placas com essa bactéria lá no laboratório e ele saiu de férias. Quando ele retornou das férias, ele encontrou que em algumas placas tinha uma contaminação por um fungo, e esse fungo, onde ele crescia, impedia que a bactéria se desenvolvesse. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia de estudar o que esse fungo estava sendo, o que ele produzia para inibir o crescimento dessas bactérias.
Então, durante a Segunda Guerra Mundial, ocorre a indústria farmacêutica que desenvolve esse processo em larga escala, ou seja, isso aqui é 1928, quando o Alexander Fleming descobre a penicilina. Só que ele descobriu, mas ainda não existia uma produção industrial dessa penicilina. Somente durante a Segunda Guerra Mundial, que se viu que muitos soldados estavam morrendo, não só por ser atingidos por balas e tudo mais, mas também pelas infecções que causavam quando esses ferimentos eles não eram bem cuidados. Então, foi aí que surgiu industrialmente a produção da penicilina. Até aqui, a gente está falando de produtos que são obtidos naturalmente por micro-organismos, e esses micro-organismos já conseguem produzir essas substâncias. Ou seja, esse penicílio aqui, ele produz naturalmente o que a gente chama de penicilina. Da mesma forma, esse micro-organismo, que é o Aspergillus niger, ele produz naturalmente o ácido cítrico. Então, essa tecnologia é o que a gente chama de biotecnologia microbiana e que ficou nessa parte da história. Só que hoje existe um novo período, que é justamente a partir da tecnologia do DNA recombinante, que permite que parte do DNA de determinado organismo seja colocado em outro organismo, e esse organismo agora, ele vai produzir novas substâncias. Então, aqui tem uma figurinha para ilustrar, onde tem uma bactéria. Vamos supor que essa bactéria, ela tem um gene de resistência a determinada praga. Então, hoje se consegue pegar o DNA dessa bactéria, isolar o gene que é responsável por essa resistência, pegar esse gene, incorporar na célula de um vegetal, e esse vegetal agora vai ter parte do DNA dessa bactéria, que vai fazer com que essa planta que se desenvolva, ela tenha resistência a determinada praga, né? Então, antes ela não tinha essa capacidade, mas agora ela tem, não adquiriu naturalmente, né? Ela veio do DNA de uma bactéria. Então, a partir dessa tecnologia do DNA recombinante, surgiu o que a gente chama de nova biotecnologia, que é a partir dessas recombinações genéticas. Então, hoje, a gente sabe que existem os produtos que são chamados de transgênicos, como o milho, a soja, já existe cana-de-açúcar também. Só que para que esses produtos eles possam ser produzidos comercialmente, eles passam antes pelo Comitê de Segurança, que vai fazer a autorização dessa produção desses vegetais que agora são considerados transgênicos. E aí, o que é que faz o engenheiro químico nessa área de biotecnologia? Então, o projeto e operações de processos fermentativos assépticos, ou seja, eu quero que determinado micro-organismo cresça e produza um produto que eu tenho interesse. Mas qualquer outro micro-organismo que queira participar desse processo, ele vai ser considerado um micro-organismo contaminante, né? Não é interessante que tenha isso. Então, vai cuidar desse processo asséptico com as técnicas de esterilização de equipamentos, de meio e do ar, sistemas de cargas e descargas eficientes, modelos eficientes de agitação e de aeração, porque pensando que esses micro-organismos eles vão precisar, em alguns casos, de oxigênio, é necessário ter um sistema eficiente para permitir que o oxigênio faça parte desse processo. Assim como instrumentação e controle para manutenção de pH, temperatura e oxigênio, porque cada micro-organismo ele vai exigir uma condição ótima de pH, de temperatura e de oxigenação, a recuperação do produto, a economia do processo, controle de qualidade dos produtos, também a otimização de meios de cultivo,
Então, se a gente pensar na produção de etanol hoje no Brasil é feita quase que exclusivamente utilizando cana-de-açúcar, né? Mas em outros países pode ser feito utilizando o milho, como é o caso dos Estados Unidos, pode ser produzido etanol a partir de qualquer material que seja açucarado, né? Então, desenvolvimento de bioreatores, o incremento das taxas de transferência de oxigênio, a modelagem cinética, a modelagem molecular aplicada a proteínas e bioprodutos, técnicas moleculares de seleção de organismos produtores, bioinformática, biossegurança e as técnicas de separação por afinidade. O que seria uma nova tendência da biotecnologia? Então, é apontado hoje ainda como nova tendência da biotecnologia, porque eu digo ainda, porque acho que já faz cerca de uns 10 anos que essa tecnologia vem sendo desenvolvida, que é o conceito do que a gente chama de biorefinaria, que é uma unidade produtiva que integra a geração de energia e produtos de valor agregado a partir da biomassa lignocelulósica. Ou seja, da mesma forma que existe a refinaria de petróleo, que a partir da matéria-prima, que é o óleo cru ou gás natural, consegue obter combustíveis, químicos e materiais. Nesse conceito de biorefinaria, a matéria-prima seria essa biomassa lignocelulósica, ou os resíduos florestais, e seriam processados e, a partir daí, você obteria combustíveis, químicos e materiais. Aqui temos exemplos de algumas dessas biomassas que podem ser utilizadas, como sabugo de milho, palha de milho, farelo de trigo, bagaço de cana, palha de cana. Só que cada material desses... Opa! Deixa eu falar aqui antes, me perdoe. Qual é a vantagem desse processo em relação a uma biorefinaria? É porque ele vem a partir dessa biomassa que é renovável. E o ciclo seria, a partir dessa biomassa, vai para a biorefinaria, nessa biorefinaria é transformada em biocombustíveis e bioprodutos, e também a geração de calor. Na utilização desses biocombustíveis, o que vai ser gerado o CO2, esse CO2 ele vai alimentar novamente essas plantas, ou seja, tem a vantagem de ser renovável. Só que cada material desse, ele tem uma composição específica de celulose e lignina. Ou seja, cada material que vai ser estudado, como palha de cana, bagaço de cana, madeira dura, madeira mole, precisa de um tratamento que seja específico. Então, qual seria a distinção entre bioprocessos e os processos químicos? É principalmente no catalisador que é utilizado. Então, nos bioprocessos, vai ter sempre um micro-organismo, células animais ou vegetais, ou a utilização de enzimas para catalisar essas reações. Qual é a vantagem desse bioprocesso em relação aos processos químicos? No bioprocesso, é decorrente da atividade biológica, enquanto nos processos químicos de reações químicas. Os catalisadores, no caso de bioprocessos, são altamente específicos, enquanto nos processos químicos, os catalisadores não são específicos. Por ser um bioprocesso que vai estar lá, um ser vivo ou parte desse ser vivo, as condições de processo, de temperatura, pressão e pH, são os que a gente ambiental, né? Então, essa temperatura aqui nunca vai ultrapassar 100 graus, nunca não, né? Geralmente, a gente vai trabalhar em temperaturas que são mais amenas, entre 30 e 70 graus, a pressão vai ser a pressão atmosférica, o pH vai estar mais próximo à neutralidade, enquanto nos processos químicos, não. Tanto pressão, temperatura e pH vão ser mais drásticos. Nos bioprocessos, os volumes trabalhados geralmente são volumes maiores, enquanto nos processos químicos menores, e nos bioprocessos vão requerer esterilidade, ou seja, eu vou querer que somente um micro-organismo que eu tenho interesse, ele cresça e se desenvolva, enquanto nos processos químicos essa esterilidade ela não é requerida.
Aqui tem um esquema geral de um bioprocesso, que a gente parte de um micro-organismo que é selecionado. Esse micro-organismo, ele é conservado em laboratório, geralmente utilizando um tubo de ensaio com uma pequena quantidade dessas células, só que no processo industrial, o bioreator, ele vai ter um volume muito grande. Então, essas células que estão conservadas em um tubo de ensaio, elas são insuficientes para alimentar um bioreator de volume muito grande. Então, esse micro-organismo, ele precisa passar por etapas que a gente chama de preparo do inóculo, que é para aumentar essa quantidade de células aqui, até que você tenha uma concentração que seja suficiente para alimentar esse bioreator, assim como é necessário o aumento da concentração de células para colocar no bioreator, dependendo da matéria-prima, essa matéria-prima precisa passar por algum tratamento, né? No caso da produção de etanol, a cana-de-açúcar precisa da extração do caldo, depois desse caldo ele é esterilizado, leva para o bioreator, que juntamente com o micro-organismo vai transformar isso aí em um produto, e esse produto segue para os processos de separação, que pode ter separação de células e a recuperação do produto. Se a gente for pensar, por exemplo, na produção de etanol, existe essa separação de células e depois o caldo fermentado vai para a destilação, para a recuperação do produto, que é o etanol. Mas se a gente pensar, por exemplo, na produção de iogurte, não vai ter essa separação de células, não, né? Então, logo depois do processo de fermentação, eu já vou ter aqui o produto acabado, né? Na produção de cerveja, não. Existe a separação das células e a purificação, na verdade, não vai ser um processo de purificação. Seria pasteurização, não, invase e pasteurização. Então, isso aqui é um esquema geral. Algumas etapas vão estar presentes, outras etapas não vão estar presentes, a depender do processo. E aí, quais seriam as indústrias químicas, farmacêuticas e de alimentos que utilizam esses bioprocessos? Então, produção de etanol, etanol carburante, farmacêutico, químico ou doméstico, é produzido a partir de um bioprocesso. Produção de ácidos orgânicos, como ácido cítrico, ácido lático, ácido acético, solventes, como acetona, butanol, isopropanol, aminoácidos como glutâmico, lisina e triptofano, de enzimas, de vitaminas, de antibióticos, vacinas, controle biológico de pragas, laticínios como queijo, manteiga e iogurte, bebidas alcoólicas como vinho, aguardente, cerveja, no processamento de carnes como salame, linguiça e a produção de vinagre. Então, esses novos processos biotecnológicos irão, em muitos casos, funcionar a baixas temperaturas, e se é baixa temperatura, o custo energético é menor, consumirão menos energia e se basearão principalmente no uso de substratos mais baratos para sua síntese. Então, a indústria já tem da biotecnologia para desenvolver novos produtos e vantagens competitivas. Essas vantagens competitivas é você tentar produzir alguns daqueles produtos, né? Vou falar aqui, por exemplo, da produção de enzimas. Você pode obter determinada enzima utilizando agora um material que tenha um custo menor. E agora, falando especificamente de alguns projetos que são desenvolvidos no laboratório de bioengenharia. Então, no laboratório de bioengenharia, a gente já trabalhou com produção de cerveja. Aqui tem duas marcas comerciais de cerveja que são produzidas aqui no comércio da Paraíba, que é a Weick e a Turmalina. São produzidas por alunos egressos do curso de Engenharia Química. Na verdade, são egressos do mestrado em Engenharia Química. A Weick, ela é produzida em Patos. Quem é o dono da produção é o Paulo. Paulo é químico industrial, formado em Campina Grande. E a Turmalina é de Lucas, que trabalhou
que é egresso da Engenharia Química do curso da UFPB e fez mestrado nessa área também. Então, hoje a gente trabalha com a produção de queijo brie. Esse queijo aqui, ele já é produzido e comercializado, é produzido a partir da utilização de uma enzima para coagular o leite, de um penicílio e de um lactobacillus. O que o laboratório está fazendo é a incorporação de um micro-organismo probiótico, que é o Lactobacillus acidófilo. Também trabalham na produção, na fermentação alcoólica para a produção de etanol. Esse aqui foi um estudo também de mestrado que via a utilização do melaço, só que de um melaço que ele era oriundo da produção de açúcar tratado com ozônio e não com enxofre, como é feito usualmente. Então, foi feita isso aqui para ver se tinha variação dessa produção de etanol. Trabalhamos também com a produção de biosurfactantes, de amilases e de celulases. O que seriam essas celulases? Celulases, elas são enzimas que são utilizadas. Podem ser utilizadas para ração animal, ela é como um aditivo para essa ração, o que vai fazer com que melhore a digestão da ração que é utilizada. Pode ser utilizada também na produção de jeans, né? O jeans hoje tem esse efeito de desgaste, essas celulases podem ser utilizadas para isso aqui, ou no estudo das biorrefinarias para a produção de etanol de segunda geração, que é o etanol a partir do material lignocelulósico. Então, para a produção de etanol a partir desse material lignocelulósico, precisa dessas enzimas aqui para quebrar essa celulose em glicose, para que a glicose, a levedura, consiga utilizar na produção de etanol. Assim como as celulases, a gente também estuda na produção de amilases. Essas amilases podem ser utilizadas na produção de tecido. Então, quando se está tecendo o tecido, esse fio que é utilizado, ele é incorporado ao amido para torná-lo mais forte, e assim, que esse fio não quebre durante o processo de tecelagem. Só que depois desse amido que foi incorporado, ele precisa ser retirado desse tecido. Pode ser utilizado também na produção de detergentes, na produção de pão, e aqui está um extrato de malte, né? Então, a cerveja pode ser produzida também utilizando esse extrato de malte, ao invés de se utilizar o malte como grão. Não totalmente, mas pode ser parcialmente substituído. Os biosurfactantes, o que são esses biosurfactantes? Biosurfactantes são agentes ativos de tensão, eles reduzem a tensão superficial que existe entre a água e óleo, por exemplo, e isso aí vai causar emulsificação, que é interessante na produção de cosméticos como hidratantes, também na produção de alimentos. Podem ser utilizados também o que a gente chama de recuperação avançada do petróleo, porque reduz essa tensão que existe entre o fluido de arraste e o óleo que está ali impregnado na areia, conseguindo remover mais esse óleo, e também pode ser utilizado na biorremediação de áreas contaminadas por esse óleo. E aí eu queria apresentar o laboratório de bioengenharia para vocês. Quando eu fui ver, quase não tenho fotos do laboratório de bioengenharia, tenho fotos de algumas pessoas que passaram e que ainda estão no laboratório. Então, aqui tem alguns momentos que a gente não teve São João, mas no laboratório a gente faz sempre essa comemoraçãozinha de São João. E algumas pessoas que trabalharam conosco lá no laboratório de bioengenharia.
Eu agradeço a atenção de vocês e estou disponível para as questões que, porventura, tiverem. Vocês podem ficar à vontade, pessoal, para fazer as perguntas ou pelo chat ou abrir o microfone e fazer, certo? Eu vou jogar todo mundo no mundo. Melhorou agora? E aí, pessoal? Nenhum comentário? O microfone está em bom, o nosso grande no Campus 3, Luiz está dizendo aqui que vocês fazem cerveja artesanal? É isso, Luiz? Professora, boa tarde. Parabéns pela apresentação. E eu vou querer ser contato, professora. Vamos fazer uma parceria. Ótimo, vamos. Atualmente estou coordenador do laboratório de bebidas. Lá no Campus 3, produzimos cerveja, vinhos de frutas, como... Foi até um vinho de jabuticaba, ficou uma delícia. Fazemos aguardente, inclusive até de um aluno da UFCG, que foi uma cachaça de resíduo da água do coco. Fermentamos e destilamos ela. E vocês fazem análise sensorial depois? Também. Hã? Também fazemos as análises sensoriais. Beleza. Teve também um aluno do campus uma cerveja com engenho. Com mel? Engenho também. Na produção de cerveja? Isso. Interessante. Agentes. É uma deficiênciazinha. Cortou um pouco. Você poderia repetir, por favor? Nosso laboratório é limitado. Temos deficiência em alguns equipamentos, em algumas análises, devido a alguns reagentes, a ausência de reagentes, alguns meios de cultura, que são mais específicos, e eu acho que você também passa por isso. Problemas de licitação nós temos também esse problema, né? Não só esse, nós temos, assim, diversos problemas. Tanto em equipamento, o que falta para a gente seria um cromatógrafo para fazer análise melhor do que está sendo produzido, né? Por exemplo, na produção de aguardente, é interessante que você tenha um controle se teve metanol presente, que não deve ser produzido metanol, né? Mas é um metabólito que pode aparecer, principalmente se você utiliza um produto que tem determinado conteúdo de pectina, né? E assim, a gente não tem no laboratório cromatógrafo, né? Mas, assim, na produção de cerveja, o que a gente fez foi, em uma dissertação, a otimização do processo de mosturação, né, para torná-lo mais eficiente, ter um rendimento maior do caldo que seria usado na fermentação. Teve também a incorporação de acerola, e esses dois com análise sensorial. Hoje a gente tem um trabalho que é para desenvolver uma cerveja sem glúten, mas a partir de um material que contenha glúten. Essa ainda está em desenvolvimento, porque a gente pretende produzir a enzima para depois essa enzima ser incorporada na produção da cerveja para quebrar esse glúten, né? Mas ainda está em desenvolvimento. Mas,
concordo. Eu acho que se a gente trabalha em conjunto, as deficiências, elas podem ser compartilhadas, né? Às vezes falta uma coisa aqui, que tem no outro. Então, visto que está aqui, a gente colabora muito, né? Como o laboratório fica próximo, às vezes está faltando um reagente que eu sei que visto vai ter, e assim a gente faz essa troca, né? Que não é uma troca, na verdade, é parceria. Se eu tiver e ele não tiver, não tem problema, leva do mesmo jeito. Né? E eu acredito muito nesse trabalho cooperativo, principalmente nessa área de biotecnologia, que é multidisciplinar. Não consigo trabalhar sozinha, tem que trabalhar com muita gente, né? E um problema que a gente passa no campo é principalmente a falta de energia, porque esses processos, eles não são processos rápidos, são processos de, no mínimo, uma semana. E aí a gente precisa, né, da colaboração para que, né, durante essa semana, pelo menos não falte energia para que a gente possa acompanhar o processo. Né? Mas é interessante. O campus 3 é o campus de Bananeiras? Isso, correto. Ultimamente, da minha orientada, fizemos uma cerveja saborizada com um bucajá. Ficou muito bonita, muito uma aparência bem atrativa, também um cheiro muito gostoso. E o outro orientado, utilizamos o resíduo da uva, do bagacinho da uva. Tivemos bom resultado com ele, ele deixou a cerveja um pouco mais suave. Certo. Tirou um pouco da acidez. Vai ser muito bom, porque eu até na minha apresentação esqueci de dizer, mas eu sou natural de Bananeiras, né? Conheço bem o Campus 3. Fui aluna egressa do curso de agroindústria. Mas isso já faz um bom tempo. Eu quero um dos meus sonhos, que a gente sempre temos uma ambição em alguns equipamentos, em alguns reagentes, em alguns meios de cultura. Para mim seria um Beer Analyzer. Trabalhei na Ambev e é um excelente equipamento para análise de cervejas, que a gente também poderia utilizar para análise de vinho e algumas análises de aguardente de cachaça. Seria muito bom. É interessante. Você faz análise de amargor? Oi? Vocês fazem análise de amargor, professora? Não, a gente só faz assim. Quando fez a produção de cerveja, fez análise de cor e aquelas que são mais comuns, né? De ver acidez, que mais? Acidez, percentual ainda que fica de açúcar. Densidade, Brix, pH. Isso. E, assim, fez análise microbiológica também e a sensorial. Mas é interessante e, assim, depois passa o seu contato, que aí a gente conversa. Eu vi aqui que o Matheus também está perguntando se esses projetos são feitos por alunos de iniciação científica ou também são desenvolvidos por outros alunos. Então, de projeto de iniciação científica, agora teve o edital, eu vou continuar com o que vinha fazendo, que é a produção de biosurfactantes a partir de frutas regionais, e também tem um que é para a produção de biofertilizantes. Mas, além desses projetos, tem também o que a gente chama de trabalho de final de curso, que também pode ser desenvolvido no laboratório. E, assim, se o aluno tiver interesse em alguma pesquisa, a gente pode conversar e pode tentar desenvolver alguma coisa lá no laboratório também. Não sei se respondi, Matheus.
A gente pode seguir, então, agora com a apresentação do professor Bispo, e no final, se tiverem mais alguns questionamentos, a gente continua conversando. Pode ser? Tem só mais duas perguntinhas no chat, professora. Diga aí. Uma é da Luana, ela perguntou se esse projeto dos biosurfactantes são os projetos da Carolina. Então, Carol é aluna de mestrado. Então, tem um projeto desses que é com Carol, sim. Mas, além do de Carol, tem dois PIBICs, né? Que também continuam com essa produção de biosurfactantes. Assim, o laboratório já vem trabalhando há algum tempo, a gente conseguiu obter bons resultados, principalmente na remoção de petróleo de areia, não só petróleo, de óleo, né? A gente já testou, por exemplo, contaminando a areia com óleo diesel, óleo queimado, e depois conseguimos fazer essa remoção. Então, nisso aí a gente conseguiu. Só que eu queria voltar agora para a produção de cosméticos. Aí, não queria, utilizando uma matéria-prima que tivesse um valor agregado que fosse maior, por isso que a gente vem agora tentando utilizar frutas que são da região da Caatinga para a produção desses biosurfactantes. Legal. Você tinha respondido a Matheus, né? Isso. O Moisés também fez uma pergunta, eu vou ler aqui. Como hoje é usada muita coisa química no meio industrial para conservação e fabricação de alimentos, aí ele queria saber quais são os impactos na saúde das pessoas que consomem esses produtos e se tem algum método para maximizar se forem impactos positivos ou minimizar se forem impactos negativos. Vamos ver se consegue, né? Um produto que ele é industrializado, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? É a praticidade. Eu posso utilizar, imagina que eu estou na universidade, eita, quem sabe nesses dias, né? E aí, estou com sede, quero tomar um suco, então está mais fácil eu pegar um suco de caixinha do que pegar a fruta e fazer e tudo mais. Só que ele acaba incorporando muitas coisas que eu vou dar a minha opinião pessoal. Às vezes eu acho que o pessoal exagera na quantidade de conservantes que tem. Se tivesse um pouco menos, iria conservar da mesma forma, mas iria causar um prejuízo. Então, o que eu quero dizer? Produto industrializado tem a vantagem, né? A vantagem que eu falo é a da praticidade, do tempo de prateleira, que vai ficar mais disponível por mais tempo, mas sempre vai ter a incorporação de um produto químico e que nem sempre esse produto químico ele vai fazer muito bem. Mas tudo isso é analisado e, assim, o grande problema está no consumo excessivo de determinada coisa. E hoje, assim, o que eu vejo é que existe uma tendência para a substituição desses produtos, como, por exemplo, os corantes e aromatizantes, que são de uma química muito pesada, por corantes que sejam naturais ou aromatizantes que sejam naturais, e até conservantes mesmo, né? Porque, se for pensar no ácido cítrico, o que ele faz? Ele reduz o pH. Se ele reduz o pH, vai inibir o desenvolvimento de muitos micro-organismos. Então, é um fator de conservação. Um outro que pode ser utilizado, e que é utilizado também, se a gente for pensar em produtos que são congelados. Então, o fato de você congelar já é um processo que vai tornar aquele produto acessível por mais tempo, sem precisar de tanto conservante lá dentro. Uma outra metodologia, que é a secagem, né? Se você reduz o conteúdo de umidade de determinado material, ele vai ser conservado por mais tempo e sem estar ali incorporado em grande quantidade de conservantes, né? Então, existe essa junção de técnicas que pode tornar um produto que seja industrializado, mas que não vá ter tanto conservante que vai fazer mal para a nossa saúde. Não sei se ficou claro.
Acho que sim, professora. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alisson. E aí, Bispo, eu queria já começar agradecendo. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu? Disponha, professora Charline, Alisson, boa tarde a todos. Como a professora Charline também deu essa introdução à biotecnologia industrial, esta é uma das áreas que tem um maior crescimento no mundo inteiro. Então, eu vou passar para vocês aqui uma apresentação sobre alguns projetos Deixa eu tirar aqui. que são desenvolvidos lá no LPFD. Vamos ver se ela aqui. Deixa eu ver. Acho que não foi ainda não. Compartilhar. Estão conseguindo ver aí essa tela? Sim. Ótimo. Então, eu sou o professor Carlos Bispo, sou professor do Departamento de Engenharia Química. Algumas disciplinas que eu leciono lá são mais da área de Química Industrial. Eu sou engenheiro químico, mestre em Engenharia Química e doutor em Engenharia de Processos, tudo pela UFCG, lá de Campina Grande. Bom, o Laboratório de Produtos Fermentos Destilados, ele foi criado em outubro de 2001. Nessa época, o Departamento de Engenharia Química não existia. Tem dois cursos lá, o curso de Química Industrial e o curso de Engenharia de Alimentos. Então, esse laboratório foi implantado com o objetivo de subsidiar principalmente as disciplinas desses dois cursos. Então, a priori, ele tinha o caráter de servir para aulas práticas. E os projetos que se desenvolviam lá eram projetos relacionados principalmente à produção de aguardente, de cachaça e de destilados em geral. De uns tempos para cá, os tipos de projeto andaram se diversificando. Passou-se a ter a produção de bebidas fermentadas, aproveitando, por exemplo, frutos disponíveis no nosso estado. Embora esses processos fermentativos eles sejam algo muito antigos, com milhares de anos, ainda há muita coisa que pode ser melhorada. Tem muitas matérias-primas no nosso estado, na nossa região, que pode ser melhor aproveitada se for transformada biotecnologicamente em outros produtos com maior valor agregado. Por exemplo, aqui os alunos estavam produzindo um fermentado de abacaxi, que posteriormente virou um aguardente de abacaxi, depois foi feita uma mistura dessa aguardente de abacaxi com caldo de cana, a fim de produzir uma aguardente com características sensoriais diferenciadas, que agregasse algum valor no mercado. Então, isso tudo exige pesquisa da matéria-prima, do processamento, da temperatura de fermentação, da quantidade de fermento que vai ser usada, quanto tempo a fermentação vai prosseguir, como é que vai ser feita essa destilação, a que temperatura, por tanto tempo. Enfim, esse tipo de estudo, ele depende muito da matéria-prima da qual você parte. Então, é algo que está estabelecido no nosso dia a dia. Nós trabalhamos lá também com a produção de cerveja. Existem aulas práticas para a disciplina de biotecnologia aplicada a alimentos, nos quais os alunos fazem um tipo de cerveja artesanal, a cada semestre é uma receita diferente, mas também estamos fazendo pesquisa de novos tipos de cerveja. Eu tenho um aluno do PIBIC, por exemplo, que está produzindo uma cerveja do tipo Soul. A cerveja Soul é uma cerveja leve, que ela tem como característica básica ter duas fermentações. Ela tem a fermentação alcoólica, com Saccharomyces cerevisiae, mas ela também tem uma fermentação lática, que geralmente é feita com Brettanomyces, que é uma cepa muito comum na Europa, ocorre naturalmente lá naquela região. Então, como aqui no Brasil a gente não tem essa cepa de Brettanomyces, a gente pode comprar, mas aí não adianta fazer um produto similar ao deles, tivemos a ideia de trocar a Brettanomyces por grãos de kefir, eu vou explicar mais à frente o que é esse kefir, para produzir acidez lática dentro da cerveja. Então, nós produzimos um produto muito leve, com sabor levemente ácido, bem diferente das cervejas que existem naturalmente por aí.
E por que pesquisar a produção de cerveja se é uma coisa que tem mais de 8.000, 10.000 anos? Porque o perfil de consumo da população tem mudado muito. Antigamente, o pessoal se contentava muito com as cervejas comerciais, as marcas famosas, antigas, conhecidas. Mas hoje em dia tem um público cada vez maior que está buscando novas experiências ao tomar cerveja. Então, o mercado de cerveja artesanal tem crescido muito. Já saiu lá do laboratório algumas patentes, essa possivelmente vai nos dar outra patente também, e é um produto que tem potencial de cair no gosto do consumidor e ir para o mercado. Também temos projetos de pesquisa na área de produção de enzimas, principalmente por fermentação em estado sólido. Foram estudadas as produções de enzimas celulases e amilases, utilizando a coroa do abacaxi como substrato. O abacaxi é uma fruta que a gente tem aqui na Paraíba com muita abundância e é subaproveitada. Se aproveita geralmente o fruto para a produção de suco, para a produção de polpa, para venda nas feiras e mercados. Porém, o abacaxi contém a enzima bromelina, que pode ser extraída da planta após o abacaxi ser colhido, e os resíduos do processamento do abacaxi, como a casca e a coroa, eles podem ser utilizados como fonte de carbono e suporte para processos de fermentação em estado sólido, no qual é possível produzir celulases, amilases, pectinases, enzimas diversas utilizando fungos filamentosos. Então, nós já produzimos celulases e amilases utilizando bagaço de malte, bagaço da casca do abacaxi, bagaço da coroa do abacaxi, palha de trigo, entre outros materiais. Além disso, fizemos o repique de um micro-organismo que foi desenvolvido lá no laboratório, que a gente chamou de Trichoderma LPFD01. Ele se mostrou um excelente produtor de celulases e amilases, principalmente utilizando coroa de abacaxi. Aqui é a ilustração de um estudo feito para determinar as melhores condições do meio de cultivo para a produção das enzimas. Geralmente isso é feito quando você está propondo um tipo de processo que é inédito, que na literatura ainda não tem os parâmetros estabelecidos, depende muito do material que você está utilizando, como a professora Charlene ilustrou. E também nós trabalhamos na parte de purificação de enzimas. A gente não consegue fazer uma purificação muito evoluída, mas pelo menos utilizando sistemas aquosos bifásicos, é o que está ilustrado nessa figura de baixo, é possível a gente fazer uma etapa inicial de extração e concentração. Isso aqui, por exemplo, está sendo feito um estudo de partição de enzimas celulases utilizando polietileno glicol e fosfato de potássio. Bom, também trabalhamos com a produção de vinagre. Vinagre, ele pode ser produzido a partir de dois métodos, testamos os dois. Esse aqui foi um bioreator didático, que foi elaborado para servir para as aulas de biotecnologia aplicada à indústria de alimentos, e aqui foi produzido um vinagre de caldo de cana. Já saiu do laboratório vinagre de laranja cravo, vinagre de casca de abacaxi. É possível produzir vinagre de muitos subprodutos que a indústria produz e não sabe o que fazer com eles. E o vinagre é interessante porque ele é aceito por todo mundo, você tem uma cultura forte do vinagre, e hoje em dia está muito na moda as pessoas quererem produtos cada vez mais naturais. Então, muita gente, inclusive, prefere o vinagre que não é pasteurizado, o vinagre que contém as bactérias acéticas ainda ativas dentro dele. São muito mais interessantes para a saúde. E o vinagre feito a partir de frutas e de outros produtos que contêm valor nutritivo agregado, o vinagre ele fica muito mais nutritivo, porque além de ter o ácido acético, você vai ter nutrientes, vai ter sais minerais, vai ter vitaminas, vai ter diversas substâncias que vão trazer algo benéfico para a sua saúde. Aqui a gente tem um sistemazinho de produção de vinagre, um sistema alemão, né, um tipo sistema alemão, é um sistema que utiliza o fluxo, o vinagre está sempre em movimento, ao contrário daqui o sistema orleanense que ele está parado, e aqui nós experimentamos fazer o vinagre substituindo o recheio tradicional do sistema alemão
pela fibra do sisal. E foi constatado que essa fibra não deu gosto para o material, não se deteriorou, ela serviu como um suporte muito bom. E o sisal é um produto da nossa região que precisa ser valorizado. Então, uma das alternativas é utilizá-lo na produção de vinagre pelo sistema alemão. Bom, atualmente nós estamos trabalhando também com a linha de produção de probióticos. Basicamente, 2 tipos de probióticos, o kefir, é esse branquinho aqui, e o kombucha, é este outro potinho aqui da direita. O kefir, ele é tipo um iogurte milenar, que foi originado lá na região do Cáucaso, descoberto há milhares de anos, e desde que ele foi descoberto, muitos povos têm utilizado o kefir e perceberam uma melhoria muito boa na sua saúde. O kefir, ele atua principalmente no intestino da pessoa, faz com que o intestino funcione bem, e a partir daí melhora o metabolismo, melhora a resistência a vários tipos de doenças, e tradicionalmente o kefir vem sendo utilizado para aumentar a imunidade, e já foi constatado em várias populações que o consumo de kefir consegue prevenir algumas doenças, como o câncer, por exemplo, de cólon. E é um produto que, há alguns anos atrás, ele voltou à moda, vamos dizer assim, né? Entre as pessoas que buscam produtos naturais, ele passou a substituir os iogurtes e os probióticos que tradicionalmente são vendidos nos supermercados. Aqui no Brasil não existe uma produção ainda grande de kefir com o objetivo de comércio, para colocar nos supermercados. Em outros países isso é bem comum. Então, aqui há a necessidade de se desenvolver alguns processos que se adaptem melhor para a nossa realidade, para a nossa região, e alguns produtos que possam agradar o paladar dos brasileiros. O kombucha também é um produto bastante antigo, milenar. Trata-se de um chá fermentado por bactérias acéticas e leveduras. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre a produção desses dois daqui a pouco. E ele promete ser um tipo de alimento, um tipo de superalimento capaz de aumentar também a imunidade de quem consome. Então, embora sejam produtos de uso tradicional, a ciência hoje tem que ampliar essa escala de produção, porque como vocês estão vendo aqui, esses potinhos são as formas em que as pessoas geralmente fazem para consumo domiciliar. Só que a gente tem que pensar do ponto de vista industrial. Então, existe muita dificuldade, por exemplo, de fazer uma ampliação desse processo de kombucha em nível industrial, mantendo a qualidade. Então, isso é um dos desafios que a engenharia tem hoje em dia. Eu e Charlene estamos orientando uma aluna do mestrado, que ela está com essa missão de desenvolver um processo de produção de kombucha que possa ser ampliado, mantendo as propriedades dele. E é algo que a procura nas feiras de produtos naturais e nas lojas de produtos naturais vem aumentando muito. Então, se de repente alguma indústria começar a produzir em larga escala, com certeza ela vai ter quem compra. Bom, além disso, tem um aluno do TCC, que trabalhou no semestre passado com cultivo de espirulina. A espirulina é uma alga que tem sido bastante utilizada como complemento alimentar nos últimos anos, principalmente por atletas que procuram desenvolver massa magra. Então, embora a espirulina seja utilizada hoje como complemento, há relatos históricos que ela foi utilizada por alimento durante muito tempo por populações da Ásia e por populações do México. Trata-se de um superalimento também, muito rico em aminoácidos essenciais, em sais minerais, em nutrientes diversos, e o consumo de espirulina também vem aumentando em todo o mundo. Aqui na Paraíba, a gente tem uma empresa que produz espirulina, que é a Fazenda Tamanduá, lá em Patos. Ela aproveita o solo natural que tem naquela região, a água ligeiramente salina, só faz apenas uma correção no pH e a adição de nutrientes e alguns agentes tamponantes, e é onde tem a maior produtividade de espirulina em todo o Brasil, graças às condições naturais lá da cidade de Patos. Porém, esse processo ele pode ser melhorado.
Pode-se substituir, por exemplo, os nutrientes que são adicionados, que são nutrientes químicos, por nutrientes disponíveis como resíduos da agroindústria. Então, é possível você ter o resíduo de uma indústria de suco, o resíduo de uma queijaria, como soro de leite, por exemplo, até mesmo esgoto doméstico, quando tratado, ele pode ser utilizado como fonte de nutriente para as algas. Então, é uma área que necessita de estudo para substituir os nutrientes por outros nutrientes que estão disponíveis na região. O aluno, no caso, ele estudou a suplementação desse meio de cultivo, utilizando o soro de kefir, que é muito similar ao soro de uma queijaria artesanal, e o extrato da levedura vindo de uma indústria de cerveja artesanal. As cervejarias artesanais, elas produzem muita levedura, é parte do resíduo do processo. Então, o aluno pegou essa levedura, fez a clivagem dela, produziu o extrato de levedura e estudou a influência desse extrato no crescimento das algas. Bom, então, como estamos falando em alimentos, cada vez mais os consumidores buscam alimentos que melhorem a saúde. Se você for no supermercado hoje, você vai ver que aqueles alimentos que são orgânicos, que têm um apelo natural, que vêm de cultivos responsáveis, que fazem bem à saúde no geral, ou que é destinado a algum público que é intolerante à lactose ou alérgico, esses alimentos geralmente possuem um alto custo. E a indústria de alimentos, ela tem olhado muito para esse filão do mercado. Tanto que alguns produtos que tradicionalmente tinham alguns aditivos perigosos, como gorduras trans, excesso de sal, óleo de outras plantas, óleos monoinsaturados, esse tipo de material, eles vieram com o tempo sendo diminuídos ou substituídos. Só que alimentos que balanceiam a nossa dieta, geralmente eles não estão acessíveis à grande parte da população. Se a gente olhar, por exemplo, essa figura aqui, onde a gente vê laticínios, frutas, verduras, cereais, diversos tipos diferentes de proteínas, isso aqui não é a realidade de muitos brasileiros. Muita gente consegue balancear um pouco a sua alimentação utilizando laticínios. Existem probióticos próprios para isso, aqueles iogurtes que prometem que o seu intestino vai funcionar, que você vai ter uma vida leve, alegre, mas que também possuem um alto custo. Uma maneira de substituir isso hoje, que está sendo proposto, é você fazer a suplementação consumindo alimentos que tenham principalmente bactérias vivas, como a Bifidobacterium, que é uma bactéria natural do nosso intestino, e lactobacilos. Então, naturalmente, nós temos lactobacilos e Bifidobacterium dentro do nosso aparelho digestivo, e essas espécies de micro-organismos são quem nos garante saúde. Por quê? Ela nos protege de agentes patogênicos e auxiliam também no funcionamento do intestino, na absorção e processamento de vários tipos de alimentos que a gente consome. Esses alimentos que facilitam a ampliação desses micro-organismos são chamados de probióticos, ou melhor, de prebióticos. Os prebióticos são alimentos que a gente ingere, que não conseguimos digerir, mas que vão servir de alimento exatamente para essas bactérias, por Bifidobacterium e lactobacilos. Quando a gente ingere essas bactérias, o Bifidobacterium e o lactobacilos, a gente está ingerindo um probiótico. Então, o probiótico é, na verdade, um micro-organismo vivo. E esse probiótico, ele tem a função de fazer vários benefícios para a nossa saúde. Ele vai promover, por exemplo, a produção de vitaminas. Nós precisamos de vitaminas para o nosso metabolismo funcionar direitinho. Eles vão manter a nossa flora intestinal funcionando e ativa. Se a gente está com a flora intestinal boa, a gente não vai ter facilmente diarreia, dor de barriga, ou sofrer pela contaminação de alguma bactéria patogênica, por exemplo. Então, vai promover a inibição de patógenos, vai aumentar a imunidade do nosso sistema, nós vamos ficar mais resistentes a doenças, porque nós vamos estar mais alimentados, vai promover a absorção de nutrientes como cálcio, magnésio, ferro,
que são fundamentais em várias etapas do nosso metabolismo. Vai promover a redução de lipídios, porque esses probióticos, eles são capazes de cortar as cadeias longas de lipídios em cadeias mais curtas, facilitando a sua absorção. Vai reduzir doenças como obesidade, câncer, outros, e vai resolver, em parte, o problema da intolerância à lactose, porque esses probióticos, esses micro-organismos, eles conseguem degradar a lactose. Então, se a pessoa, de repente, não produz a enzima lactase, ao consumir um alimento contendo lactose, ela vai passar mal, ela vai sentir cólica, vai sentir dor na barriga, pode ter diarreia. Então, se ela tiver uma flora intestinal boa, pode ser que essa flora auxilie metabolizando parte dessa lactose e a pessoa não sinta tanto os seus efeitos. A saúde do intestino é alguma coisa importante, porque quando a gente come essa classe de alimentos que está aqui do lado esquerdo, refrigerantes, sorvetes, batata frita, alimentos processados em geral, muito processados, remédios, isso tudo acaba atacando a mucosa do intestino, vai ter uma deterioração na mucosa intestinal, vai ter a liberação de toxinas, essas toxinas, elas podem não nos fazer bem, com certeza não fazem, a proliferação de fungos e de outras bactérias patogênicas pode ser facilitada quando a gente ingere esse tipo de alimento. Quando ingerimos alimentos saudáveis, ditos saudáveis, dos vários grupos nutricionais que existem, a gente acaba promovendo uma proteção do nosso aparelho digestivo. Então, bactérias como a Lactobacillus acidófilos, Bifidobacterium bifidum e outros tipos de probióticos, eles vão manter a saúde do aparelho digestivo. Isso vai fazer com que esses problemas não aconteçam e ele funcione bem. Bom, o kefir é um produto que promete essa sanidade no aparelho digestivo. Ele possui uma composição bioquímica na qual o leite, do qual ele é originado, ele é praticamente digerido pelas bactérias e leveduras que formam o kefir. Então, quando a pessoa consome esse leite, já consome ele parcialmente digerido. Então, o organismo não vai ter muita dificuldade em quebrar os açúcares, as proteínas e os lipídios presentes do leite. Eles vão ser assimilados de forma mais rápida. Além disso, o kefir, por conter micro-organismos vivos, ele vai repor a flora intestinal. Ele vai fornecer uma grande quantidade de micro-organismos benéficos para o nosso intestino, que vão conviver em harmonia, inclusive, com os que a gente já tem, e vai impedir que outros micro-organismos nocivos atuem. E, além disso, eles vão forrar todo o intestino por dentro, dando uma proteção contra agentes tóxicos e alimentos difíceis de serem digeridos. Então, eles promovem o equilíbrio da flora intestinal, possui baixo custo em relação aos outros alimentos que prometem fazer bem à saúde, garante uma segurança alimentar, porque ele contém vários tipos de nutrientes que o organismo precisa durante o dia. No Brasil, ele é pouco conhecido, e a principal produção que nós temos é a produção doméstica, ou seja, as pessoas fazem em casa, às vezes doam para outra pessoa fazer, enfim, é uma coisa um pouco doméstico aqui no Brasil ainda. Mas lá na Europa a gente tem esses produtos aqui à venda no supermercado. A legislação brasileira que trata sobre kefir é uma legislação recente, é de 2005, se eu não me engano, e classifica o kefir como um leite fermentado, como um tipo de iogurte. O interessante é que pelo valor nutricional que ele tem e pelos benefícios que tradicionalmente são atribuídos a ele, trata-se de uma oportunidade de negócio lucrativo. As nossas indústrias de laticínio que produzem queijo, iogurte, achocolatado, elas ainda não despertaram para esse filão de mercado que é a produção de kefir. Aqui temos algumas bactérias e fungos que contêm no grão de kefir, consequentemente na bebida do kefir. São bactérias dos gêneros Lactobacillus, Leuconostoc, Acetobacter, Streptococcus, leveduras como Cuiveromyces, Cândida, Saccharomyces, Torula.
Lembrando que essa composição, ela varia de produto para produto, de local para local. Então, é muito difícil você ver na literatura trabalhos com kefir, por exemplo, porque é difícil você garantir uma uniformidade durante os experimentos. Porque se você muda o kefir de um local para outro, mesmo na mesma cidade, você já altera a composição microbiana dele. Muda a quantidade do leite, altera a composição microbiana. Muda o tempo de fermentação, altera também. Então, é algo que necessita ser padronizado para poder ter estudos mais reprodutíveis. Aqui nós temos uma comparação entre o leite cru de vaca e o kefir. Quando o leite é processado pelos micro-organismos para produzir o kefir, tem-se um aumento na quantidade de proteínas, tem-se uma redução na quantidade de lipídios, tem uma redução na quantidade de lactose e tem uma produçãozinha de etanol, porque durante o processo fermentativo, as bactérias e leveduras do kefir, elas vão pegar os lipídios, proteínas e açúcares, principalmente do leite, e vão transformar em ácido lático e álcool. Bom, e que efeitos terapêuticos esse tipo de alimento tem? Uma parte desses efeitos, ela foi constatada em cobaias. Existem estudos divulgados constatando isso. A modulação da microbiota intestinal, modulação do sistema imunológico, a modulação da colesterolomia, ou seja, a diminuição do colesterol, prevenção de alergias e infecções, prevenção de câncer de cólon, aumento da absorção de minerais. Existem muitas outras aplicações que são de uso tradicional, tá? A ciência ainda não comprovou. Então, tem muita coisa ainda a ser descoberta e estudada. Aqui a gente tem um exemplo de como fica o nosso intestino com o consumo regular de kefir e sem o consumo regular de kefir e nenhum outro tipo de probiótico. A gente nota que com o consumo de probióticos a gente tem um aumento grande no número de bactérias probióticas, um aumento na quantidade de enzima lactase, a diminuição na quantidade de outros micro-organismos e também um número menor de bactérias patogênicas. Sem a utilização de probióticos, a gente tem uma grande quantidade de outros micro-organismos, pouca enzima lactase, muitas bactérias patogênicas e poucas bactérias probióticas. Bom, o fluxograma de produção é um fluxograma milenar, parte-se a partir do leite. No leite são colocados o inóculo, que trata-se de grãos de kefir, que estão aqui nessa colherzinha. Esses grãos são um consórcio de leveduras e bactérias que naturalmente formam esses grãos, elas produzem carboidratos que mantêm os unidos. Esses grãos, eles vão promover o consumo dos açúcares que tem no leite, alguns lipídios e algumas proteínas durante 24 horas. Após esse período, ocorre naturalmente a separação do soro e o coalho, como ocorre numa coalhada normal. Esse material ele é peneirado, os grãos são recuperados e utilizados como inóculo para uma nova produção. O que passar pela peneira ou filtrado é o leite fermentado de kefir, que pode ser diretamente envasado, consumido, conservado, ou utilizado em algumas outras preparações. Algumas preparações estão aqui. Pode-se fazer um queijo de kefir, uma ricota de kefir, pode fazer um creme cheese ou uma maionese de kefir, pode-se adicionar em sucos, pode-se fazer bolos, tortas, pode-se fazer tipo uma manteiga, pode-se fazer mousse, sobremesas. Lembrando que quando o material é cozido, ele perde as propriedades probióticas, embora não perca muito das nutricionais. Então, é uma área que precisa de alguns estudos, né? Os meninos que estão estudando o kefir mesmo no laboratório, eles estavam estudando a produção de alimentos naturalmente zero lactose, feitos a partir de kefir. Hoje em dia, os alimentos zero lactose, eles são feitos à base de leite, que recebe a enzima lactase quebra a lactose do leite, transforma em galactose e glicose, e as pessoas que têm intolerância à lactose podem tomar esse material que foi processado dessa maneira, ou receitas que foram feitas com esse leite deslactosado.
Só que isso traz um custo a mais para a empresa, que é a enzima lactase, que é de alto custo. Porém, o kefir, ele pode ficar naturalmente zero lactose, dependendo do tempo de fermentação. Então, os alunos estudaram qual foi o melhor tempo, qual as concentrações iniciais, as relações entre grão e kefir, qual a temperatura, e o objetivo deles era produzir com leite que ficou naturalmente zero lactose, algum produto comercial, como um iogurte grego, um iogurte, ou até mesmo tipo um queijo ou ricota, que naturalmente não tinha lactose e teria os micro-organismos vivos atuando como probióticos. Eu estou falando no particípio passado porque eles não concluíram por conta da pandemia, mas já foi feito um novo projeto com esses objetivos também. É algo que vai ter continuidade. A gente vai utilizar o leite de vaca como um controle e também o leite de cabra, para também valorizar um produto da caprinocultura local. Bom, o kombucha, ele é outro alimento probiótico, também de origem milenar, acredita-se que tenha originado lá no Japão, e ele nada mais é do que um chá fermentado com bactérias acéticas. Como assim? É um chá da Camellia sinensis, o chá verde ou o chá preto, no qual é inoculado um conjunto de bactérias acéticas, associados também com algumas leveduras. Essas bactérias, elas vão se alimentar da cafeína que tem no chá e do açúcar que é colocado, e vão transformar esse açúcar que está presente no chá e que foi adicionado em ácido acético, gerando uma bebida ligeiramente acidificada, contendo gás carbônico. Então, a partir desse produto se faz o que o pessoal chama de refrigerante natural. Então, isso seria uma primeira fermentação, geralmente é uma primeira fermentação. Esse produto da primeira fermentação, ele vai servir de base para uma segunda fermentação, no qual pode ser adicionado frutas e outros sabores para você ter um produto mais personalizado. Aqui a gente tem um produto internacional, aqui no Brasil, kombucha, ele é vendido apenas nas lojas de produtos orgânicos, não existe uma produção grande também, embora exista um mercado consumidor muito fiel, né, quem começa a consumir não para, e é um produto que é muito indicado também para fortalecer a imunidade. No momento que a gente fala tanto que precisa estar saudável, né, então tem essas opções. Então, muita gente consome depois de ter tido um câncer, porque acredita-se que ele tenha proteção sobre vários tipos de cânceres, e para melhorar a saúde de uma maneira geral. Claro que é um produto que não pode ser feito uso abusivo, porque ele pode trazer alguns males também. Bom, o kombucha é um chá fermentado, levemente efervescente, doce. Essa doçura depende da quantidade de açúcar que fica remanescente do processo, depende muito do gosto de quem está fazendo. A origem está lá na China há 2.000 anos, e lá na China ele é considerado elixir de saúde imortal. Então, tradicionalmente, ele tinha, a cultura chinesa atribuía a ele o poder de promover a longevidade de quem tomasse. Então, graças a essas lendas da China e alguns estudos que constataram que populações que consomem o kombucha têm menor incidência de câncer e têm uma população mais saudável em geral, as pessoas têm adotado o kombucha, consumo diário ou semanal, como forma de melhorar a saúde. O processo de produção é simples. Geralmente é um processo caseiro, assim como o kefir, e para fazer o kombucha você vai precisar de um scooby, ou seja, você vai precisar de uma amostra da cultura simbiótica de bactérias acéticas e leveduras. Esse filmezinho aqui, ó, tá vendo? Muito similar ao filme da produção de vinagre. Então, esse material aqui, ele é adicionado a um chá. O mais tradicional é utilizar o chá verde ou chá preto, mas existem várias receitas com vários tipos de chá diferentes, com hibisco, com erva mate, com erva cidreira, com chá de camomila, enfim, as pessoas fazem com vários tipos
de sabores diferentes. Lá nos Estados Unidos, ele é vendido a $4 por garrafa. Aqui no Brasil, nas feirinhas costumam chegar a 30, 25. E é um produto que também tem uma boa aceitação. Geralmente, quem consome acha interessante. E tem um potencial de ser um produto para ser bem vendido no supermercado. Bom, a maioria dos benefícios dele são benefícios de uso tradicional, assim como os fitoterápicos, mas alguns já foram comprovados cientificamente. Ele possui bilhões de probióticos por garrafa, então as bactérias e leveduras que fazem o kombucha estão lá presentes, vivas, e vão auxiliar a nossa flora intestinal, por isso eles ajudam na digestão, e graças a esse auxílio na digestão, vêm os outros benefícios que as pessoas que tomam sentem. Tem gente que diz que ajuda na acne, clareia a pele, aumenta os níveis de energia, acelera o metabolismo, previne o câncer, tem um poder detox naturalmente, ajuda a prevenir dores nas circulações. Isso aqui é muito mais divulgado pelo uso tradicional mesmo. Bom, como produzir o kombucha? Em casa, domesticamente, o kombucha é produzido a partir do chá. Se faz o chá de preferência da pessoa, coloca uma quantidade de açúcar, por exemplo, 1, 2 ou até 3 colheres de açúcar por litro, dependendo do sabor final que a pessoa queira que ele tenha. Mistura-se nesse líquido uma parte de kombucha, já pronto em outro processo. Essa parte de kombucha ele vai ajudar na acidificação do meio. Essa acidificação é importante para evitar a proliferação de bactérias patogênicas. Adiciona-se a cultura, o inóculo, tampa-se com uma toalhinha, porque o processo é aeróbio, então precisa haver a troca gasosa. E depois de algum tempo, como 8 dias, por exemplo, retira-se o inóculo, a mãe do kombucha, ou scooby, para participar de outro processo produtivo. O chá fermentado resultante, ele já pode ser consumido, ou então pode-se colocar frutas e um pouco mais de açúcar, engarrafar para aumentar a produção de gás carbônico, e aqui a gente vai ter o que se chama de um refrigerante natural. Então, é um produto que tem eu acredito que ele tem um grande potencial de ser vendido no mercado, pelas características naturais que ele possui, pelo valor nutricional agregado, mas é um produto muito difícil de ser feito em escala industrial. Essa fermentação aqui mesmo, ela não para nunca. Então, a todo dia você vai ter um produto diferente dentro da garrafa, porque trata-se de um alimento vivo, é uma bebida viva. Aqui dentro está ocorrendo ainda as reações químicas, as reações biológicas, tem bactéria, tem levedura tentando sobreviver, fazendo o seu metabolismo. Então, um dos desafios que se tem hoje é controlar a vida de prateleira e o engarrafamento, porque esse produto engarrafado, ele corre o risco de estourar na prateleira depois de um tempo, porque ele continua tendo o seu processo fermentativo em andamento. Se for manter sob refrigeração, você vai ter o problema do custo de energia para manter essa refrigeração por muito tempo. Então, há uma necessidade de estudos para se desenvolver melhores metodologias para aumentar a vida de prateleira desse material e também para acompanhar essa segunda fermentação, onde se produz muito gás carbônico, de forma que essa produção seja controlada, não venha a quebrar a garrafa, e que as reações químicas que estão ocorrendo aqui dentro, elas sejam também minimizadas, sem afetar os micro-organismos, porque é necessário que eles estejam vivos. Então, embora esses processos eles sejam processos muito antigos, é função de quem conhece hoje esses processos e trabalha com biotecnologia, adaptá-los à realidade de mercado. Fazer com que esses processos tradicionais, eles sejam produzidos em escala industrial, de forma a garantir a qualidade, garantir a saúde de quem consome também, garantir a produtividade e garantir a segurança tanto dos consumidores quanto do ambiente. Bom, pessoal,
É só isso mesmo que eu gostaria de apresentar a vocês. Eu agradeço pela atenção e me disponho a esclarecer algumas dúvidas. Nós que agradecemos, professor. Tem algumas dúvidas aqui no chat, eu vou fazendo elas, e aí o senhor pode ir respondendo. A primeira é do Gabriel, ele perguntou como é que faz, acho que é uma pergunta que várias pessoas, na verdade, querem saber, né? Como é que faz para participar desses projetos de pesquisa que envolvem a produção de cerveja? Bom, os projetos de pesquisa que envolvem a produção de cerveja, geralmente, tem uma disciplina lá do curso de Química Industrial, que é a biotecnologia aplicada à indústria de alimentos. Essa disciplina ela é optativa para alguns cursos, é obrigatória para o curso de Engenharia Química, mas é optativo para alguns cursos, e geralmente o professor Rênio, que divide a disciplina comigo, ele faz uma aula de produção de cerveja artesanal. Então, quem conseguir colocar essa disciplina, muito provavelmente vai produzir uma cerveja artesanal lá no LPFD, vai ver todo o processo, vai levar para casa depois para ver o resultado final, enfim. Fora isso, tem TCC, se o aluno quiser fazer um TCC na área de produção de cerveja, pode nos procurar, a gente pode ver essa possibilidade. O PIBIC, a produção de cerveja, ela é algo hoje em dia que tem sido bastante estudada, então o aluno que quiser fazer PIBIC pode fazer essa proposta também, e até mesmo em nível de mestrado, né? O aluno de mestrado que quiser fazer também uma produção de cerveja no seu mestrado, também é possível. Tem muita coisa nesses processos que ainda podem ser explorados. Legal. A outra pergunta é do Luiz Fernando. Eu acredito que foi quando você falou da produção de vinagre. E aí ele estava perguntando um pouquinho sobre os parâmetros da acidez cinética, que ele conseguiu apenas 5%. Luiz, se você quiser abrir o microfone, fazer essa pergunta, deixar mais claro para o professor, até para ele recordar o que ele estava falando. Professor, boa tarde. Parabéns pela palestra, pela explicação. Foi muito direto, professor. Parabéns, igualmente a professora Charlene. Agradeço muito por participar. Professor, minha dúvida é o seguinte, produzir um vinagre, só que eu não consegui acertar a acidez volátil. Volátil, no seu mundo, não sei se foi a total ou foi a acética, que eu consegui apenas 5%, no caso dos parâmetros PL7, não é isso? Olha só, acima de 5% já está respeitando a legislação. Mas o teor acético que você consegue no final do processo, ele depende de vários fatores. Depende do teor inicial de álcool, que vai estar lá presente no seu vinho, depende do tipo de bactéria acética que você vai estar utilizando. Se ela for muito tolerante a álcool e ácido acético, você pode conseguir teores maiores ao final, mas se ela for pouco tolerante, ela vai ficar inibida quando o ácido acético começar a ser produzido e vai parar por ali mesmo. Então, é interessante você ver o tipo de bactéria que está sendo utilizado. Se for uma bactéria que veio da indústria, é interessante saber lá na indústria até que grau acético o pessoal chega. Porque se ela for uma bactéria que tolera muito ácido acético, que chegue a 8%, por exemplo, 9%, muito provavelmente está faltando álcool no meio para ela poder metabolizar. Inclusive, o álcool ele pode volatilizar durante o processo de fermentação acética, já que ele é muito demorado, e aí você tem uma perda na graduação alcoólica, não só pelo consumo das bactérias, mas também pela volatilização. Tem que ver a questão do bioreator, se ele está deixando esse álcool embora, ou se esse álcool está sendo condensado e retornando para o processo. Tá certo. Realmente, o bioreator que eu fiz foi bem simples. Fiz com um potezinho mesmo de whey protein. Fiz bem artesanal ele. Aí tive esse problema. Álcool eu consegui até 8% o meu GL. Não consegui mais do que isso. Tanto é que eu aumentei o Brix para, se eu não me engano, foi 12 ou foi 14. 12 ou 14, porque não estava conseguindo chegar. Adicionei apoio. Tinha açúcar Isso não, no meio ainda? não.
Não, não, isso na fermentação, na primeira fermentação. Sim, na Fermentação alcoólica. fermentação para a produção do vinho. Isso. Eu produzi esse vinho, aí eu inseri uma cultura acética já de outro vinagre, de outro vinagre, eu propaguei ele, aí adicionei. Aí consegui chegar até essa variação. Não aumenta mais, eu não sei o que fazer. Tentei, deu um tempo, tentei de novo, não consegui, professor. Formou a mãe do vinagre? Sim, Você utilizou essa mãe no outro cultivo, junto com a parte do vinagre anterior? ele ficou bem agridoce, ficou uma delícia. Aí, embora não tenha conseguido atingir os parâmetros, ficou muito gostoso. A gente tem que ver o que é que está fazendo com que essa graduação não fique tão elevada, né? Mas, Eu vou pegar o seu falou tá contato, acima da legislação, então, vou pegar o seu contato e a gente conversa no privado, que realmente dá uma boa patente, professor, esse ok. projeto. Ok. Tem mais uma pergunta, professor, do Moisés, quando você falou lá sobre um trabalho com a parte de aulas, né? E aí ele perguntou a Isso. respeito da parte de tratamento de efluentes, né? Que já existe o Lusativado, e ele perguntou quais foram os resultados que vocês obtiveram com esse estudo. Na verdade, o estudo de produção de espirulina, nós estávamos interessados em produzir espirulina para suplemento alimentar. Então, estávamos interessados em multiplicar a alga para depois recolher, secar, processar, fazer um pozinho e aquele pozinho ser adicionado aos alimentos. Não foi com o objetivo de tratamento, não, embora seja uma das aplicações possíveis. Ok. Moisés, era isso mesmo que você tinha perguntado? Acredito que sim. Eu não disse nada aqui no chat. Deixa eu ver se tem mais alguma. O Luiz tinha comentado, quando você falou sobre a produção de kombucha, da dificuldade que tem, né, na parte de comercialização, principalmente por conta de como fazer o estoque desse produto. Ele perguntou sobre a pasteurização, se essa não seria uma opção. O problema da pasteurização é que mata os micro-organismos, então ele deixa de ser probiótico, ele passa a ser apenas uma bebida. Então não é interessante a gente acabar com a característica dele ser um probiótico, já que esse é o ponto mais forte dele. Todos os benefícios atrelados ao consumo de kombucha, a grande maioria tem a ver com os micro-organismos que estão lá presentes vivos. Então, se a gente mata esses micro-organismos, embora facilite a comercialização, vida de prateleira, a gente acaba acabando com boa parte das propriedades benéficas dele. Professor, inclusive, eu tive problema foi com uma cerveja e com vinho. Continuou a fermentação e possivelmente isso no kombucha. Houve explosão de garrafas dentro do laboratório por causa da fermentação que continuou. Isso, esse parâmetro de segunda fermentação tem que ser bem controlado por conta disso, né? No caso de cerveja, se você colocar um pouco mais de açúcar do que o necessário para promover a produção de gás carbônico, ela pode ser que exploda realmente. Ocorre o mesmo com kombucha. Então, é algo que tem que ser bem otimizado. E para diminuir, resfriamos, deixamos na geladeira para diminuir a fermentação, para estabilizar, na verdade. E deixar fora pode causar um acidente. O problema é quando você tira da geladeira e vai transportar por uma distância maior que não tem refrigeração. Aí você não consegue garantir que os micro-organismos fiquem lá sem se multiplicar, sem produzir mais gás. Por exemplo, se você for mandar esse produto para o mercado, muito provavelmente ele vai ficar lá, numa gôndola lá, numa prateleira, à disposição de um cliente para pegar e levar para o caixa. Se for tratar sobre refrigeração, tem o inconveniente de ter que dividir lá as mesmas geladeiras lá com cervejas, você tem a questão de gasto de energia,
e não pode garantir que o consumidor, ao tirar o produto lá da geladeira e levar para casa, que a bebida não vai explodir nesse intervalo de tempo e, de repente, ela tem um motivo para processar a empresa. Aí eu já pensei no uso de garrafas de PET. Mas também tem que ficar como se fosse abrir fosse um champanhe. A garrafa de champanhe eu acho que pode ser mais adequada, Luiz. Exatamente se usar aquele processo do vinho, porque o champanhe, na verdade, é um vinho gaseificado, então ela aguenta a pressão. A garrafa PET, ela pode não ser muito indicada, porque quando o gás carbônico começa a ser produzido, que estufa a garrafa, a fibra do PET começa a soltar alguns componentes que vão dar gosto à bebida, e esses componentes, eles são carcinogênicos também. São alguns materiais que promovem a formação do PET. Eu mesmo já fiz um com garrafa PET, eu usei um PET que não era de refrigerante, e a bebida ficou com gosto de cola de cano. Então, eu perdi a bebida, perdi os micro-organismos que estavam lá, né? Minha esposa que experimentou, quase eu perdi ela também, que ela disse que ia morrer, mas é interessante a gente ter esse cuidado com a embalagem do produto, né? Então, esse é um desafio do kombucha, você ter esse produto de forma segura, da fábrica até o consumidor, sem perder propriedade nenhuma. É verdade. Há um tempo a gente recebeu uma cliente da empresa de engenharia controlada da CD, a Projeto, e ela queria justamente fazer a comercialização em uma escala maior do que ela já tinha. Ela era uma produtora, era bem caseiro assim, mas ela estava crescendo, e aí ela chegou no grande impasse do investimento. Acho que esse também é um impasse para decolar essa parte da comercialização, porque os produtores, eles são pequenos, eles não têm um investimento inicial muito grande, a gente até tentou com ela alguns financiamentos, ainda está rolando aí os processos para ela conseguir. Acho que a universidade, ela também tem muito esse papel, né, de pesquisar e trazer isso para a sociedade. Acho que é interessante. O papel da universidade, né, estudar e tornar essa tecnologia disponível para a comunidade. Isso. Acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Novamente, eu queria agradecer à professora Charlene, ao professor Bispo, hoje, pela presença. Foi muito esclarecedor, foi muito bom. Acho que todo mundo gostou. A gente tem nosso próximo encontro, segunda-feira, e se vocês quiserem, é aberto a toda a comunidade, a quem é daqui, quem é do curso, quem não é, e a gente espera também contar com vocês sempre, viu? Professores, querem falar mais alguma coisa? Um minutinho, antes da se despedir. Professora Charlene, eu vou passar o e-mail, responder seu e-mail, vou passar meu contato. Eu quero seu contato e o do professor Carlos. Vamos fazer uma parceria entre esses laboratórios. Vamos lá. Eu agradeço e parabenizo vocês por essa palestra. Muito obrigado. Então, Bispo, você quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre biotecnologia. Biotecnologia não é porque eu sou da área, não, mas é algo que eu acredito que seja o futuro. Eu acho que todo país no mundo hoje, que é um país de primeiro mundo, eles investem maciçamente em pesquisas na área de biotecnologia. Eles detêm muitas patentes de muitos processos industriais, processos farmacêuticos importantes, e a gente tem uma vantagem grande, que a gente tem muitos recursos disponíveis para serem pesquisados, tanto os recursos naturais, como recursos humanos também. Então, quem quiser seguir nessa área de biotecnologia, o que pesquisar não vai faltar. E muito provavelmente os resultados que você vai ter não vão ficar engavetados por aí, não. É uma área que a gente tem uma possibilidade de ampliar os conhecimentos que existem aí para a comunidade científica, desenvolver coisas novas, agregar valor às coisas que a gente tem na nossa região. Então, é bem interessante. Fica a dica para quem quiser ser pesquisador nessa área. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade dessa conversa, a paciência de vocês escutarem, e até uma próxima oportunidade.
Então, só complementando o que o Bispo falou, também acredito bastante nessa área, geram os questionamentos, se está aberto para pesquisa, eu coloquei o meu endereço de e-mail aí, pode perguntar, a gente pode pensar em algum tipo de pesquisa, ou mesmo desenvolvimento de TFC, se não for ligado à universidade, ao UFPB, mas tiver em outro curso, posso também ajudar no desenvolvimento das pesquisas, ou onde você está, né, em outras universidades, mas a gente pode trabalhar da melhor forma, assim, como der, né? Se tiver na universidade, beleza. Mas se não, tiver em outra instituição, quando melhorar essas condições sanitárias, né? O laboratório também está aberto para fazer treinamento, ir lá mesmo, conversar, conhecer. Então, vocês fiquem bem à vontade para entrar em contato. Eu deixei meu e-mail aqui, está no chat e também está na apresentação, né? Então, muito obrigada, Bispo, né? E muito obrigada a todos pela paciência e por nos escutar.